Olá, eu sou a Erika Reis e eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre liderança. Hoje eu quero tocar num ponto, num recurso muito importante, que é o da confiança e o quanto esse recurso vai te ajudar a exercer a verdadeira liderança por influência. A confiança é um recurso super valioso e que é pouco utilizado, porque a gente tem muita dificuldade de dar e, consequentemente, a gente tem dificuldade de receber, né? Ou seja, a gente dá aquilo, a gente recebe aquilo que a gente dá. No ambiente de trabalho, a gente sempre fica ali se perguntando, né? Quem são as pessoas que eu posso confiar? Com quem eu realmente posso me abrir e mostrar as minhas limitações, as minhas dificuldades, né? Pedir ajuda. Para quem eu posso expor as minhas ideias sem ser criticada, sem recebendo apoio, né? E incentivo para a gente realizar um bom trabalho. Às vezes a gente busca se relacionar, com pessoas que se pareçam com a gente, que a gente tem afinidade, que a gente tem, que a gente se sente confortável, né. E outras vezes a gente busca se relacionar com pessoas de perfis complementares e que é muito bom, né, mas que de alguma forma eles trabalham as nossas deficiências e a gente, acaba se beneficiando com isso. Às vezes a gente realmente não quer muito ter trabalho e a gente se escora nessas pessoas para que a gente tenha o trabalho realizado. Esse é o caminho mais fácil quando a gente não se quer confrontar e quando a gente não se sente capaz de fazer alguma ou outra atividade. Bom, eu sei que eu estou tocando num assunto importante, num assunto delicado, é sensível sim, mas eu acho que isso é importante para que você pense e para que você se torne um profissional de sucesso, reconhecido pelo bom trabalho que você executa e principalmente pelos relacionamentos que você tem com as pessoas ao seu redor. Aqueles relacionamentos que são relacionamentos sinceros, reais e produtivos. Bom, se você quer conseguir excelentes resultados com o que você tem agora, você vai precisar decidir confiar nas pessoas e também, gente, na capacidade que cada um de nós trazemos conosco de realizar o melhor com o que a gente tem agora. E o papel do líder é fazer o quê? É incentivar, é estimular isso, fazer com que as pessoas entreguem o melhor com o que elas têm agora como ferramenta nas mãos. Trabalhar o recurso da confiança não é receber do outro o que a gente deseja, não, tá? Ou, por exemplo, receber ou encontrar, né, descobrir lá o mapa do tesouro, com todas as instruções, ou com um mapa de voo, né? E nem é aquela receita de bolo que a gente encontra na internet até com tutorial filmado, né? A confiança, ela não é também uma moeda de troca ou algo como um bem material que você vai lá e coloca o preço que você deseja, com valores construídos em cima de bases frágeis, né, e interesses pessoais ou mesmo de interesses individuais, porque a gente, inconscientemente, muitas vezes a gente faz isso. Confiança é um bem maior que a gente decide ou não compartilhar. E a gente também, né, nessa decisão, consequentemente, que a gente goza ou não do que ela pode nos proporcionar nos relacionamentos. Para a gente construir relacionamentos, a gente vai precisar estabelecer vínculos de confiança e esses vínculos vão te dar a qualidade ou a não qualidade de um bom trabalho, de um trabalho em si. Por quê? Porque primeiro vem a fé e depois vem o amor, que é aquela força motriz que faz com que a gente realize todas as coisas. Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre o que a confiança pode trazer de benefícios com elas em nossas relações. Quando a gente pensa em confiança, o que nós sentimos? Bom, pode ser até que a gente não consiga expressar em palavras, mas confiança é algo que todos nós gostaríamos de receber, né? Das pessoas, e a gente também gostaria de ter ali um campo fértil de poder dar e receber das pessoas. E por que que isso é tão difícil, né? Porque é tão difícil confiar, ser confiável e confiar. O fato é que todos nós sabemos que a confiança é um trabalho de construção. Eu gosto de comparar a confiança com um grande empreendimento, onde nós temos que investir muitos recursos materiais, financeiros e de tempo. E por isso, normalmente a gente deposita uma expectativa gigantesca diante dessa aposta grande que a gente faz e muitas vezes a gente aposta
todas as fichas nelas. E isso é um ponto que a gente precisa avaliar. A gente não pode dar toda a confiança de uma vez. São graus, né? Daí a gente fica ali se perguntando, puxa, será que eu fiz certo? Será que eu vou ter algum tipo de prejuízo? Será que eu vou conseguir negociar todas as unidades, né, pensando no empreendimento? E enquanto a gente fica nesse será, a gente perde o melhor, que é a gente vai perdendo o melhor, deixando drenar as oportunidades, que é enxergar o melhor, a melhor parte, né? Que seria quantas vidas eu vou conseguir impactar? Quantas pessoas eu posso ajudar a realizar sonhos? Quantos olhares de gratidão, né, agradecidos? E quantas histórias de pessoas eu vou ouvir, né, que eu ajudei de alguma forma, que eu influenciei de alguma forma? Infelizmente, de modo geral, nós temos um mecanismo de querer se prender ali naquela coisa de desconfiança, sabe? Parece que a gente é um jeito medíocre de esperar o pior das pessoas, e isso é comum para todos nós, seres humanos. Não se assuste e não se sinta mal. Porque a gente se julga, né, sem perceber, num alto nível de acima de qualquer mortal, porque a gente se considera confiável, a gente confia na gente, a gente sabe o que a gente faz de certo e errado, né? E por que que a gente não dá o direito aos outros de confiar também, né? De primeiro dar a confiança, para depois tirar se a pessoa não for honesta e sincera. Bem, eu sei que você não quer isso, eu também não quero, mas eu tô aqui dramatizando tudo, né? Essa realidade para fazer você pensar. Me diz aí, quanto tempo você acha que esse tipo de atitude de não confiar no outro rouba da sua convivência preciosa com as pessoas e com a sua família, inclusive, né? Quantas vezes aí você se sentiu aflito e esgotado no trabalho, levando preocupações além do notebook para casa? Ou, sei lá, quanto tempo você vai levar para, agora que a gente está trabalhando no home office, quanto tempo você leva para fechar a tampa do seu computador, né? E se dedicar aos seus familiares, ao seu filho, ao seu cônjuge. Por que que a gente não costuma delegar as tarefas, as atividades ao nosso pessoal com tranquilidade? As pessoas da nossa equipe, né? As pessoas que devem fazer as atividades e a gente coordenar aquilo que elas estão produzindo, né? Por que que a gente não confia assim num jeito diferente de fazer, né, do nosso, que inclusive a gente pode aprender um jeito diferente, uma forma diferente de realizar aquele trabalho. A atitude de confiar e aceitar o que o outro tem como talento vai te ocupar da posição que realmente você ocupa, da cadeira que você senta, que é agir como um líder mesmo. Então, quando você recebe um trabalho que foi feito de um modo diferente que o seu, e você reconhece que aquele modo pode inclusive ser melhor, você pode compartilhar essas boas práticas com as pessoas da empresa, fazer uma boa exposição do trabalho da sua equipe e ganhar frutos e ter frutos com isso, né? Isso vai trazer um retorno que talvez você não tenha conseguido até agora. Então acho que vale a pena pensar, vale a pena você pensar com carinho sobre isso, né, e oferecer confiança, né, para também receber um bom resultado das pessoas. Bom, a gente também já ouviu falar que confiança é algo que se demora tempo para construir e que é muito fácil e muito rápido para perder, basta só uma atitude equivocada, né? Para a gente entender isso, a gente precisa fazer um exercício e ter acesso a alguns dados, né? Então eu vou te perguntar aí, você considera as pessoas ao seu redor confiáveis? Você confia na maioria das pessoas na maior parte do tempo? Bom, se você não confia, fique tranquilo, você faz parte da maioria esmagadora dos brasileiros. Numa pesquisa, eu fiz uma pesquisa, né, para, enfim, para a gente trabalhar esse documento, essa aula, e numa pesquisa realizada pelo Instituto Barômetro, Latino Barômetro, em 2018, que é a última sobre confiança, mostrou que apenas 7% dos brasileiros confiam na maioria das pessoas. A média geral, mundial, é de 15%, ou seja, o dobro do que o nosso pessoal, o nosso povo acredita uns nos outros. Esse dado ele diz muito mais respeito da nossa cultura, né, das nossas instituições públicas e privadas, e diz mais respeito ainda sobre o nível de desenvolvimento de um país e do nosso país.
Países como a Noruega e como a Suécia possuem, gente, acreditem, é incrível, 60% das pessoas acreditam na maioria das pessoas, elas confiam na maioria das pessoas, então elas confiam nos relacionamentos interpessoais. É um dado, assim, pensa de 7% do brasileiro contra 60% desses países, e a gente sabe que esses países são países mais desenvolvidos. Uma outra pesquisa realizada pelo Transparência Internacional, que é uma ONG focada no combate à corrupção, mostra os níveis de transparência de 180 países. Infelizmente, a gente tem perdido posição a cada ano. De 2012, quando a gente olha os dados de 2012 a 2016, que soma-se aí 2018, que são 6 anos, a gente saiu de 42 para 37 pontos. Como é avaliado? 0 é quase nenhuma confiança, né? E 100 é bastante confiança. No caso, a gente somou aí no ano de 2018 37 pontos. E no ranking mundial, né, desses 180 países, a gente ficou na 96ª posição. Atrás somente de países como Sri Lanka e Timor-Leste, com 38 pontos. Bom, países como a Nova Zelândia e Dinamarca tiveram pontuação de 89 e de 88 consequentemente. E esses são países considerados muito desenvolvidos, e a gente sabe. Então é interessante essa relação, né, do nível de desenvolvimento do país e do nível de credibilidade que o país tem nas suas instituições. Isso mostra que as nossas dificuldades de confiança, elas são institucionais, porque a gente não confia nas pessoas e não confia nem nas instituições públicas e privadas, né? Isso mostra que a posição do Brasil em relação à confiança é realmente muito decadente. Ou seja, a gente tem uma predisposição enorme de desconfiar de todo mundo e de tudo. Então, não é à toa que isso permeia também as empresas, né? Assim, por isso que a gente tem também esse pensar, assim, será que eu posso confiar? Será que eu posso falar isso? Será que eu posso dizer aquilo? Né? Será que eu não vou me expor? Será que a pessoa não vai usar essa informação contra mim? Infelizmente, isso impacta você e os seus resultados, e ninguém conta isso pra gente, né? Historicamente, ninguém conta. Enquanto a gente tiver só pressão pelos resultados e nenhuma preocupação na construção das nossas relações com as pessoas, nós não vamos ter nós não nos sentiremos realizados verdadeiramente. Né? A gente não vai se sentir satisfeito como seres humanos. É muito ruim viver num ambiente de desconfiança o tempo todo. Né? Mas o que é confiança exatamente? Né? Quando a gente busca a etimologia da palavra, vem do latim, que é confidentia, formada por o con, que é um intensificativo, mais o fidere, que é crer e ter fé. Ou seja, muita fé. Né? Então, confiança significa muita fé. Carlos Drummond de Andrade já dizia, né, que a confiança é um ato de fé a confiança é um ato de fé e essa dispensa raciocínio. Ou seja, a gente precisa, por isso eu disse lá no início, primeiro vem a fé, depois vem o amor, que é a força motriz para realizar todas as coisas. Eu diria assim, que como respeito e o amor, a confiança é uma decisão e não necessariamente um sentimento que a gente tem. A gente precisa decidir confiar, né? Que é realmente é uma ação de ter fé no outro. Muito importante a gente pensar sobre isso, né? Se questionar, falar, puxa, mas por que eu tenho pensado assim? No nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, por inúmeras pressões, a gente acaba sofrendo e a gente acaba tendo uma ideia de que a gente precisa fazer tudo e se a gente quer feito, a gente precisa fazer e por aí vai. E daí, gente, a gente acaba idealizando muito sobre as pessoas, né, sobre as situações, sobre as organizações e quando a gente idealiza muito, quando a gente tem uma expectativa grande, a gente acaba se frustrando. Muitas vezes porque a gente não quer lidar com a realidade, né? A gente quer, na verdade, pensar que num mundo ideal. Mas se a gente pensar com a razão e em cima da verdade, a gente vai ver que essas coisas não existem, né? E por que a gente faz isso? Desde pequenos, nós somos condicionados a seguir as regras
né, a seguir as determinações, mesmo que a gente se oponha a elas, mesmo que a gente faça diferente, a gente tem essa conduta, né? Mesmo que a gente seja penalizado, a gente tem essa conduta mecânica de seguir as instruções, né? As normas. E pouco de nós somos orientados a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos de raiva, de frustração, de medo, de dúvida. E daí a gente não entende o impacto que as nossas ações têm no outro, porque a gente não entende nem as emoções em nós mesmos, né? E de modo egocêntrico, o que a gente faz? A gente acaba pensando muito sobre nós mesmos, né? Sobre o impacto que isso causa na gente. Bom, mas você vai me perguntar, puxa, Érica, e agora, né? Com tudo isso, o que eu devo fazer? Bom, o primeiro estágio da influência é o de confiar nas pessoas, né? De confiar nos outros. Sem a confiança não existe influência, porque você não tem uma ligação com a pessoa, não tem como, né, você ser influente com quem você não confia. Para se tornar confiável, a gente precisa antes fazer o quê? Confiar. Essa é uma moeda que você tem que dar antes. E um ponto importante que eu quero que você pense aí, né, sobre as suas experiências, sobre confiança, né? Se você teve essa confiança atraída, pode ter sido sei lá, em um relacionamento pessoal, num relacionamento afetivo, na sua infância, né, com seu pai, com a sua mãe. Normalmente, por exemplo, na psicologia, alguém que foi abandonado pelo pai, ele carrega consigo, né, ali uma dificuldade, ele vai ter grandes problemas de se relacionar e confiar na figura masculina. Bom, agora eu quero que você avalie se isso tem te perseguido, né? E é importante você procurar ajuda. Eu sugiro que você procure ajuda. Porque como líder você precisa se livrar desses aguilhões da desconfiança, né? E de traumas passados, para você superar, né, essas dificuldades e se abrir com as pessoas, né? Esquecendo essas recordações que são difíceis e que elas vão te impedir de exercer uma liderança significativa. Bom, eu vou repetir uma frase que eu já comentei num vídeo, que é do John Maxwell, que diz que liderança não é sobre títulos, nem sobre cargos e nem sobre hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Então dá pra gente entender aí por que é importante se livrar desse sentimento aí, né, que nos acompanha de desconfiança. Então é muito importante que você confie, né, em si mesmo, que você se conscientize dos seus pontos essenciais, porque eles vão te trazer a autoconfiança que é necessário para que você se relacione melhor com os outros. Quando nós temos autoconfiança, a gente não tem medo de atribuir confiança aos outros, né? Isso é muito importante, porque a gente tem ali o nosso ego fortalecido. A gente dá crédito às nossas intuições, não por um simples julgamento, mas porque simplesmente a gente não fica desconfiando de tudo o tempo todo, né? A gente tem uma confiança em nós mesmos e por isso a gente também doa confiança aos outros. E isso certamente vai fazer com que a gente se sinta mais à vontade com a gente, né? Mesmo porque a gente vai admitir que a gente tem acertos e erros e tá tudo bem. Bom, isso faz com que a gente acredite no bem, né? Para que a gente trabalhe com os recursos que é disponíveis, né? E deixar aquela coisa da reclamação, de grandes expectativas para não ter frustração. Mais ou menos aquela máxima, sabe? É o que tem para hoje, vamos trabalhar com o que temos para hoje. E a gente para de esperar aquela coisa ideal, de trabalhar e chegar o mais próximo da excelência, sabe? A gente não fica buscando a perfeição, a gente busca a excelência. Ou seja, fazer o melhor que a gente pode, né? Com o que a gente tem agora. Então, gente, bora fazer do limão a limonada, né? Porque a vida é essa, a gente não tem condições de ficar ensaiando, a gente tá vivendo e é importante a gente seguir. É claro que eu não quero que você atribua a confiança a qualquer pessoa que já tem um histórico ruim, eu não estou sugerindo isso, por favor. Mas também não dá para ficar o tempo todo desconfiando de tudo e de todos, principalmente quando a gente não tem motivos concretos, né? Então, assim, se você tem motivos para desconfiar, ok, investigue. Mas se você não tem, né, vamos deixar as coisas fluírem. De modo prático, né, o que eu sugiro a você? Então, primeira coisa é confie para ser confiável. Né? Se a gente não dá o benefício da confiança, como é que a gente vai querer ser confiável, né?
Quando você oferece a confiança genuína às pessoas, as que possuem caráter, elas vão querer te retribuir, né? É um processo normal. Tudo que é bom a gente quer compartilhar, a gente quer retribuir, a gente quer multiplicar. Então, faça esse exercício, procure, né? Tente fazer isso com a sua equipe. Não tem problema de você, assim, isso é importante, não tem problema de você avaliar o caráter de alguém. Mas é importante que você saiba que ao mesmo tempo que você está avaliando o caráter de uma pessoa, esse alguém também está avaliando o seu caráter. Então, uma segunda coisa, seja coerente. Né? O que isso quer dizer? Seja coerente. Se você disser sim ou não, se mantenha na sua decisão. É muito importante que você faça isso, porque liderar é como, sabe, educar filhos. Se você diz não e depois ali você afrouxa, a criança ela vai aprender, ela vai perceber que o seu modo, né, de operar, que se ele ficar lá insistindo, choramingando, você vai afrouxar e ele vai repetir isso por diversas vezes para te vencer pelo cansaço, né? Então, ele vai saber que você não tem convicção ali do que você tá determinando, e isso é muito importante, né? Criar um ambiente de segurança, de sim ou não, e nunca, né, não deixar isso na dúvida, né? Se você disser sim, depois você disser não, o que vai acontecer? A criança vai achar que você tá punindo ela e ela vai se sentir com uma escassez de afeto. Um outro ponto é muito importante que você seja claro e construtivo na sua comunicação. Comunicar, gente, é fazer o quê? É tornar algo comum, a informação, a orientação. Então é muito importante que você mantenha o respeito pelos outros e que, ao comunicar, você ouça as opiniões dos outros, as ideias, e procure compreender antes o que as pessoas querem, né? O que elas entenderam, para então você buscar a compreensão dos outros. Sempre apoie, coopere e compartilhe. Muito importante para se estabelecer confiança é oferecer apoio quando as pessoas precisam, né? Ouvindo as dificuldades, cooperando para chegar aos bons resultados que o seu pessoal precisa, né? Então, sendo um facilitador, influenciando ali nas áreas de apoio e, principalmente, compartilhando os bons resultados e informações importantes. Gente, não deixe de contar tudo o que você sabe, o que você ouviu, as informações que você recebeu em reunião e que você julga importante para a sua equipe. Por quê? Porque elas esperam isso de você, ainda que não sejam notícias boas, porque de um jeito ou de outro as pessoas vão acabar descobrindo e é melhor que elas saibam através de você e por você, porque assim você vai propiciar um ambiente com a sua equipe de respeito e elas vão se sentir seguras com isso. Não vai, assim, não se trata da notícia ruim em si, mas a maneira com que você conta faz toda a diferença para o seu pessoal. Acredite nisso. Para eles é muito importante receber notícias, boas ou ruins, mas que sejam de vocês. Senão ele vai sentir, né? Senão a equipe acaba se sentindo um pouco traída. Bom, confie em si mesmo, em suas habilidades, né? Isso é muito importante. Não se queira ver um modelo perfeito, mas seja o melhor que você pode, né? Seja o melhor exemplo a ser seguido. Mesmo que você mostre ali que você tenha limitações, não tem problema. Mas seja íntegro para que as pessoas te olhem, te respeitem e queiram seguir, né? Michelangelo, ele fala uma coisa que eu acho muito bonita e importante, profunda, que o que é de mais certo é confiarmos em nós mesmos, né? Para que nós nos tornemos pessoas de mérito e de valor. Quando a gente confia na gente, a gente tem um compromisso com a gente, um compromisso de ser uma pessoa de valor, né? E com méritos. Encontre pontos comuns com as pessoas, né? A experiência comum, ela vai abrir caminhos de compartilhamento de informações e isso vai fazer com que você estabeleça vínculos de confiança, assim, com as pessoas. Também, assim, uma coisa muito importante, não concorde com alguém sem que você tenha entendido o que ela falou. Né? A confiança, ela vai se estabelecer com base na verdade e não na hipocrisia ou em bajulações. Quando a gente mostra que a gente não entendeu, o que a gente faz? A gente dá o direito, né, dá a oportunidade para o outro de fazer o mesmo. E quando a gente discorda de uma opinião, né, de uma atitude ou de um modo de fazer, a gente também está dando direito para
as outras pessoas discordarem das nossas opiniões e se sentirem ali num ambiente que isso é possível fazer, né? Que elas não têm que ficar caladas e com medo. E o que vai acontecer com isso? O relacionamento, ele, construído na base da confiança e no respeito, abre portas para um crescimento de ambos, né? De todos da equipe que estão trabalhando para se desenvolver, para fazer um grande projeto acontecer, né? Acredita, gente, as pessoas elas não vão discordar só para receber, só para rebater a sua posição, né? Quando você oferece um ambiente de confiança, o que vai acontecer, né? Você vai estimular com que elas é, realmente trabalhem num ambiente de paz, um ambiente de segurança, e elas não vão querer te confrontar ou ficarem arredias a você. E confie na sua intuição sobre alguém. Por quê? Às vezes a gente fica, será que eu posso, né? Se na primeira impressão que você teve ali da pessoa não foi muito boa, procure investigar. É muito importante a gente ouvir a nossa intuição. Você já ouviu dizer aqui, pessoas de bom caráter costumam ligar-se a pessoas de bom caráter? E pessoas de mau caráter são atraídas, né, pelas pessoas de mau caráter. Então, sim, é importante você dar ouvido à sua intuição, mas investigar sem condenar a pessoa, né? A gente realmente tem que confiar, mas a gente não pode ser ingênuo, né? Assim, não, se a sua intuição ali está dizendo alguma coisa, investiga, mas seja justo, né? E torne-se também digno de confiança das pessoas, né? Ser capaz de conquistar a confiança das pessoas é importante para qualquer profissional, em qualquer posição, né? E é muito importante para o nosso desenvolvimento também. Mas a gente só lidera com influência quando a gente se utiliza, né, das nossas qualificações a serviço do outro. Ou seja, quando a gente realmente, realmente a gente se utiliza do nosso conhecimento e das nossas habilidades para que ajudem e sejam relevantes e façam a diferença no trabalho, né, naquela atividade que está sendo executada e, por que não dizer, na vida das outras pessoas. Então, são as nossas habilidades a serviço do outro. Esse é um papel muito importante da liderança. Procure se concentrar no resultado como um todo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não fica dando tanta importância, sabe, para aquelas coisas que são pequenas, são pequenos detalhes que não interferem no resultado final. Gente, já vi inúmeras pessoas perderem a confiança em si mesmas, sabe? Ficarem enfraquecidas, perderem as suas forças pessoais, porque foram ali sendo criticadas, sendo apontado erros assim sucessivamente, né? Olha, isso aqui tá errado, essa coisa mesmo tá errada, isso aqui. E eram coisas bem pequenininhas que não estavam impactando no resultado final, mas que os chefes ali faziam, eu digo chefes porque são chefes, faziam questão de apontar os erros. E isso drenou todas as forças da pessoa. Enfraqueceu muito, né? Enfraquece muito o valor pessoal, não constrói relações seguras, então você não desenvolve a pessoa, você não ajuda a pessoa. A crítica excessiva em detalhes que não fazem diferença no todo acaba realmente só criando tristeza e ressentimentos, né? Não seja preciosista, sabe? Considera que as pessoas têm formas diferentes de entregar qualidade de trabalho, né? Cada um tem a sua força, o seu talento, e elas podem entregar o resultado que você precisa da maneira delas, né? Então é importante que você não se comparar e não comparar as pessoas da equipe umas com as outras, né? Trabalhe em prol do desenvolvimento de todos, né? Quando a gente dá muita atenção para os erros, a gente está drenando todas as forças individuais, e quem perde mais é a gente mesmo, é a liderança. Porque lembra, não se trata dos nossos resultados, né, dos nossos resultados individuais ou das metas da empresa. Se trata dos resultados que a gente ajuda as pessoas a conquistar, a realizarem através da influência, né, através da confiança que nós depositamos na força e na habilidades e características que elas possuem, né? A gente percebe, assim, né, uma mesma equipe competindo, né, assim, pessoas da mesma equipe competindo entre si, e isso é algo que é difícil para um líder cuidar, né, lidar.
E não é raro também a gente ver, né, as pessoas de uma equipe criticando o trabalho do líder e competindo com ele também, né? Eu acho que você já deve ter passado por isso aí. Agora eu quero te perguntar, quem que permite esse clima na equipe? A atitude de desconfiança, ela só gera desconfiança e falta de colaboração. Então é muito importante você pensar aí né, na sua responsabilidade enquanto líder. Então você vai precisar trabalhar com muita dedicação para mudar isso, para mudar essa competição que que não vai levar a equipe a nada. Eu li um artigo de um cientista político, Putman, que ele diz o seguinte, que a confiança ela pode ser criada quando as pessoas se unem em ações comunitárias e coletivas. E aí trazendo, né, para o nosso ambiente de empresa, ambiente corporativo, eu faria uma adaptação e eu diria que um grupo de pessoas ele só se torna de fato uma equipe, um time, quando realmente possuem os objetivos em comum, né? Que possuem os mesmos objetivos, né? Objetivos comuns a todos. E daí sim você passa a compreender que o seu trabalho reflete no trabalho do outro. Quando as pessoas trabalham em conjunto, o que elas aprendem? Elas aprendem a confiar umas nas outras. No Brasil, a nossa história não é assim uma referência muito boa, né? Como colônia, o Brasil ele foi construído em cima do quê? De exploração, ou seja, de retirar riquezas, de extrair os nossos recursos naturais, né, e levar lá para a corte, que seria um abandono, que seria partiu, né? Partiu, agora que eu peguei o recurso, eu parto e deixo tudo vazio. Que é muito diferente da história que os Estados Unidos passou quando foi construída. Ela foi construída com base em direitos que todos nós humanos deveríamos ter, né? Era um ideal ali de pessoas que saíram da Inglaterra, né, e que tinham um ideal de igualdade. E aí, essa desigualdade que a gente tem no Brasil, ela se arrasta, né? E faz com que o tempo todo a gente se arrasta até hoje, faz com que a gente se desconfie, né? Fica o tempo todo desconfiando uns dos outros. E a gente fica naquele ímpeto de preservar as coisas, né? E a gente fica numa coisa assim de que eu preciso preservar, eu preciso me proteger, eu preciso confiar desconfiando, né? Gente, tudo bem preservar as coisas, mas o problema é que a gente faz isso de um modo muito equivocado. Pensa um pouco antes de começar a agir, sabe? Eu acho que é importante a gente se questionar, assim, ficar pensando, puxa, mas por que eu tô pensando dessa maneira, né? Pensa, se confronte assim a respeito das suas defesas e das suas intenções verdadeiras, né? A minha sugestão para que você construa uma equipe realmente que tenha confiança mútua é que você estimule as pessoas, principalmente, a realizar atividades em conjunto, né? Se tem lá uma coisa de competição muito forte, começa a passar esse trabalho em conjunto para as pessoas realizarem, para que cada um possa entender o grau de dificuldade que o trabalho tem uns dos outros, né? E também o impacto que as atividades dele têm na atividade do outro e nas áreas de apoio, nas áreas relacionadas. E o quanto que isso pode interferir, positivo ou negativamente. Porque se ele tiver essa visão, ele vai conseguir compreender um pouco mais o quanto isso pode atrapalhar. Estimule, sabe, reuniões, que as pessoas falem, discutam sobre projetos, que elas conversem sobre os resultados alcançados, e parabenize assim de uma maneira verdadeira, né, o trabalho dessa pessoa, né, sem que você exponha lá o outro, né, porque quando você faz com que as pessoas participem, né, elas se sentem ali mais incentivadas a construírem melhores, né, melhores relacionamentos. Peça para que as pessoas tragam, né, sugestões de melhoria para a empresa ou para a área em conjunto. E como se são eles que fazem o trabalho no dia a dia, certamente eles sempre vão saber melhor as melhores formas, as melhores práticas para facilitar o trabalho e é importante você valorizar isso. Eles vão se sentir parte do processo e da solução da empresa. Então isso vai fazer com que eles se envolvam mais, né? Escolha com a equipe os interlocutores entre as áreas, né? Para as atividades que você precisa se relacionar com áreas de apoio, né? Com áreas que precisa de algum reporte. Isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais confiantes, né? E
que conheçam suas responsabilidades, né? Que eles se assumam nessas responsabilidades, porque não é um desejo individual, mas foi ali o coletivo que decidiu isso. Então você engaja as pessoas a participarem e a se confiarem. Compartilhe os desafios da empresa e pergunte ao seu pessoal como eles veem a relevância do trabalho deles nisso. É importante você ter o feedback da sua equipe, né? Para que eles possam fazer contribuições individuais e como time também. Você é responsável por trazer essa consciência, né, ao seu time, né, do que a empresa espera deles e também o que eles esperam de você. Né, você levar essas informações. Isso vai realmente fazer com que você seja relevante no dia a dia dele. Importante que você se antecipe e peça, né, para que a equipe proponha um plano de ação dentro das competências da área para aquele objetivo maior que a empresa desenhou e que você de um modo direto ou indireto participou, né? Tudo que a gente ajuda a construir, né, o que o time ajuda a construir vai ter um efeito com que eles se sintam envolvidos e que eles se comprometam no atingimento dos resultados porque eles ajudaram, né, nesse processo. Eu vejo líderes que procuram ter duas características ou dois benefícios, que é atingir a perfeição, né, que ser a referência máxima daquilo que fazem, né, na atividade que fazem, mas que desejam muito a aprovação das outras pessoas, né. Bom, o que seria atingir a perfeição, né, ser essa referência máxima na atividade que ele desenvolve? Seria fazer tudo certo, dentro do prazo, com qualidade, mas muitas vezes sem respeitar as necessidades do seu pessoal, né? Então, eu passo lá 1000 determinações, 1000 coisas que eu quero que sejam feitas, mas não estou ali preocupada como que as pessoas vão entregar esse resultado, né? Sabe aquele líder que ele não se preocupa com o volume de trabalho? Nem com as horas adicionais que o seu pessoal, né, tá trabalhando, e muito menos com as situações que gostam de chamar particulares, né? Assim, então, para esses líderes, pouco importa se o filho do funcionário está mal, de saúde, se o casamento da pessoa está arruinado, o que importa é o resultado. Se essa for a sua atitude diante da relação que você tem com as pessoas, você não vai conseguir bons resultados com elas, né? Porque a gente sabe que não tem essa coisa de vida pessoal e vida profissional, né? Nós somos um só. O que tem de verdade somos seres humanos, todos nós, né? Assim como eu e você, que se desdobra para dar conta de tudo, né? Na maior parte das vezes a gente acaba sacrificando a nossa vida familiar devido ao trabalho, porque é no trabalho que a gente tem os nossos recursos para sustentar as nossas famílias, para dar um pouco de conforto, né? E ter tranquilidade, mas a qual preço, né, que a gente tem cobrado isso dos nossos liderados, né, das pessoas ali que fazem parte do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente convive mais do que com a nossa família, né? Você acha que com atitudes assim você vai conseguir conquistar a aprovação das pessoas, né? Vejam, eu disse aprovação, que é uma espécie de bajulação, sabe? Porque não é reconhecimento, é bajulação. Não é admiração, não se trata de reconhecimento, mas é como se a pessoa, esse líder, buscasse assim tá certo, chefinho, né? E as coisas não funcionam assim, né? Quando a gente trata com respeito, a gente recebe respeito. Bom, o líder, ele não faz o que as pessoas querem. Ele influencia as pessoas a fazer o que elas sabem fazer da melhor maneira possível. É muito importante a gente pensar isso, né? Com foco, né, na realização dos sonhos que cada um tem, além do trabalho em si. Então, eu conheço as metas de cada um dos meus profissionais, mas eu também conheço o que eles buscam realizar na vida deles, né? Um líder, ele está nessa posição mais de responsabilidade do que de destaque, gente. E as pessoas elas vão reclamar, sim, é natural, porque você está ali numa vitrine, né? Então não tem como não ouvir crítica e reclamação. Claro que a sua forma de influenciar as pessoas, né, tem a ver com a sua autoridade e isso vai fazer toda a diferença. Sim, quando você é íntegro, com interesse real nas pessoas, é claro que você vai conquistar o coração das pessoas e você vai impactar a vida delas. Sem sombra de dúvidas, né? Porque
Quando você conhece a pessoa, você tem interesse de conhecer a pessoa, você mostra para ela que você respeita a pessoa, né? Separei aqui uma frase do Klaus Bauckham, um cavaleiro alemão, que diz isso com uma clareza incrível. Ele diz assim, eu vou ler para vocês. Há uma diferença entre ser líder e ser um chefe. Os dois são baseados em autoridade. Um chefe demanda uma obediência cega. Um líder conquista sua autoridade por meio da compreensão e confiança. É isso, gente. Um líder, ele só é capaz de impactar, influenciar as pessoas através da compreensão e da confiança. Esse é o jeito certo de estabelecer relacionamentos com as pessoas. Como dica prática, o que eu sugiro aqui, né? Que você avalie o nível de confiança que você pode dar para as pessoas. Não é sair dando confiança assim, né? De maneira ingênua, né? Não adianta você confiar uma atividade que exige a competência que uma pessoa não tem, só porque ela é honesta e sincera com você. E também não adianta você confiar uma tarefa importante para uma pessoa que sim tem capacidade técnica, mas que você não tem ali o 100% de certeza, que algo está dizendo que é melhor você avaliar, investigar um pouquinho, né? Mesmo ela tendo competência, se você tem uma intuição que te incomoda, para e investiga, não vai expor a sua equipe e a sua área dessa forma, tá? Avalie bastante o nível de compromisso que cada um tem com você e a capacidade de entrega também. Isso é bastante importante. Não seja desleixado, não delegue isso, não terceiriza, não deixe isso para depois. Você precisa se dedicar, tá? Saiba dosar. Até agora a gente não falou de uma confiança cega, não. Mas de uma confiança que você dá ao outro, independente dos medos que você tem das relações de confianças que foram quebradas no passado, de traumas que você sofreu, né? Isso é muito importante. Cada relação é uma relação nova e é muito importante a gente não trazer bagagem. Quando a gente é líder, é muito importante a gente se livrar dessas bagagens. A gente está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. O meu objetivo é compartilhar a minha experiência sobre liderança, que é um assunto que eu gosto muito, a minha paixão. Eu peço que você se inscreva no canal. Não deixe de me contar se você gostou desse papo e se você gostou, deixa lá o seu like. Nosso próximo bate-papo vai ser sobre a importância dos relacionamentos para uma liderança com influência. Eu agradeço vocês por estarem comigo até aqui. Um grande abraço e até mais.